Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a aula número 11 dessa disciplina de propriedades magnéticas de materiais. É uma disciplina optativa do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco. E temos, então, a participação aqui dos estudantes que estão fazendo para crédito na Universidade Federal de Pernambuco, mas também de muitas pessoas de fora. Eu enviei uma mensagem a todos hoje de manhã, informando que eu teria que começar com 30 minutos de atraso. Estamos começando. Seguindo o nosso conteúdo programático, hoje nós vamos tratar de mágnons e antiferromagnéticos, matérias antiferromagnéticas. A base é o capítulo 5 do nosso livro, Mágnons e Sistemas Antiferromagnéticos, em que nós vamos hoje falar sobre os materiais antiferromagnéticos. Vamos apresentar a ressonância antiferromagnética, que corresponde aos mágnons de K igual a zero, nos antiferromagnéticos tipo eixo fácil e nos antiferromagnéticos tipo plano fácil. Agora, como os antiferromagnéticos têm uma importância grande nos últimos tempos, então eu vou fazer uma introdução ampliada, de modo que nós vamos tratar primeiro da introdução, depois vamos apresentar, como eu falei, a ressonância antiferromagnética, e na aula de quarta-feira vamos apresentar, então, mágnons nos dois tipos de antiferromagnético que nós estamos tratando aqui. Existem muitos tipos. Nós vamos tratar os antiferromagnéticos mais simples que tem. Aquele que tem um eixo de anisotropia, que é o primeiro, e depois aqueles que têm dois eixos de anisotropia, ou duas anisotropias. O antiferromagnetismo foi percebido por Louis Néel, francês, que veio a ganhar o Prêmio Nobel em 1980, e 1932. Néel investigava materiais magnéticos e alguns materiais que tinham comportamento que pareciam de paramagnéticos. Néel percebeu que, em vez de ser paramagnéticos, na verdade, eles tinham um ordenamento diferente, que ele chamou de antiferromagnetismo. Os materiais antiferromagnéticos, como vocês já sabem, são materiais que têm spins ordenados em duas subredes, e a interação entre spins das duas subredes é negativa. A interação de troca ou de exchange é negativa, por isso eles ficam alinhados antiparalelamente, daí vem o nome antiferromagnetismo. O que ocorre, então, nesses materiais é que as duas subredes têm magnetizações que se comportam como no material ferromagnético. Ela é grande na temperatura nula e ela vai diminuindo e vai a zero na fase paramagnética, só que tem duas redes e as magnetizações são opostas. Então, a magnetização total é nula em temperatura zero. Em temperaturas finitas, sem campo aplicado, ela é nula. Se você aplicar um campo, ela não vai ser diferente de zero, porque a magnetização na subrede, na direção do campo, aumenta um pouco, e na outra subrede diminui um pouco. Mas ela é pequena. E como ela é pequena, achavam que os materiais antiferromagnéticos eram paramagnéticos. Néel, então, como eu disse, ganhou o Prêmio Nobel em 1970, e na aula do Prêmio Nobel dele, ele disse uma frase que ficou famosa: materiais antiferromagnéticos são extremamente interessantes do ponto de vista teórico,
mas que parecem não ter qualquer aplicação. Isso foi verdade durante muitas décadas. Por exemplo, vários materiais antiferromagnéticos, chamados clássicos, que têm temperatura de Néel abaixo da temperatura ambiente, mas foram muito estudados. Fluoreto de ferro, fluoreto de manganês, fluoreto de rubi de manganês. Esses dois aqui têm uma estrutura de rutila, com os spins distribuídos na forma que está mostrado aqui. A rutila tem uma estrutura tetragonal e o spin no centro do tetraedro ele está dirigido no sentido e nos vértices está dirigido no sentido oposto, pela interação de exchange negativa. E como eu falei, esses materiais eles têm interação de exchange que são altas, centenas de quiloêxtases, mas a interação de anisotropia é muito diferente. Fluoreto de ferro tem um campo de anisotropia de 200 quiloêxtases, fluoreto de manganês 7,9 quiloêxtases e fluoreto de rubi de manganês 0,005 quiloêxtases. E, portanto, tem um comportamento curioso, foram, como eu disse, muito estudados, as propriedades foram medidas em baixas temperaturas por várias técnicas. Mas aí aconteceu o seguinte, em 1956, Maker, John e Bean descobriram uma nova forma de anisotropia. Está aqui o início, né, do trabalho deles. Naquele tempo não havia a revista Physical Review Letters, mas a revista Physical Review, que só tinha uma série, né, só tinha uma, ela tinha Letters to the Editors. Eles então reportaram uma nova anisotropia magnética. E ele diz então que essa anisotropia aparece na interação entre um material antiferromagnético e um material ferromagnético. Naquele tempo não se trabalhava com filmes. Então, Maker, John e Bean fizeram experimentos em que, numa matriz de óxido de cobalto, que é o óxido de cobalto é antiferromagnético, porque entre dois cobaltos tem um oxigênio, e o oxigênio cria, então, uma interação de intercâmbio que é negativa. Eles botaram partículas de cobalto, esfriaram num campo magnético aplicado e mediram o ciclo de esterese do cobalto. E viram que o ciclo de esterese do cobalto era um ciclo, uma curva de esterese, deslocada da origem. Enquanto a curva de esterese dos materiais ferromagnéticos elas são centradas na origem, veja que a de cobalto, na matriz de óxido de cobalto, ela é deslocada em campo. E eles, então, chamaram isso de anisotropia unidirecional. Ela tem uma direção, que é essa daqui, ou também é conhecida por exchange anisotropy ou exchange bias. Essa anisotropia passou a ser muito importante quando os materiais magnéticos começaram a ser estudados na forma de filmes finos. Vamos considerar um filme fino ferromagnético. Nós aplicamos um campo na direção do plano e fazemos um ciclo de esterese. Se esse material for permalói, por exemplo, o ciclo de esterese parece com esse aqui. Ele é muito estreito, centrado na origem. Agora, se o filme ferromagnético for crescido em cima de um outro filme, de um substrato antiferromagnético, e esfriado
sob um campo aplicado, olha como fica a forma do ciclo de esterese. Ela é deslocada. Ela é deslocada porque a magnetização, os spins da camada ferromagnética é como se elas ficassem aprisionadas pela interação de exchange com os spins da última camada do material antiferromagnético. Como o material antiferromagnético não muda a orientação com o campo externo, porque eles não são sensíveis ao campo externo, a magnetização total é nula, então eles criam um campo efetivo que desloca o ciclo de esterese. Esse deslocamento medido ele varia de 10 a 100 extra nessa faixa. Ou seja, é um campo relativamente pequeno. Então, vamos entender como é que isso pode acontecer. Ora, a interação entre dois spins vizinhos no material de ferromagnético cria um campo de exchange, que nós já sabemos, é dado por S, número de vizinhos, o valor do parâmetro de exchange dividido por G-B. Esse é o campo de exchange. Em óxido de níquel, que é um material antiferromagnético, nós vamos falar nele, três vezes 10 a menos 14 erg. O J tem a dimensão de energia, que é grande. Se nós colocarmos esse JE no campo de exchange, nós temos um valor de 10 elevado a 7 extra. Ou seja, 10 milhões de extra. É um campo enorme. Não conseguimos fazer um campo desse tamanho no laboratório. Vamos considerar, então, agora um filme ferromagnético depositado em cima de um substrato ou um outro filme antiferromagnético, e aqui tem uma interação entre eles. No caso de filmes, o campo de exchange tem um tratamento um pouquinho diferente, porque na interação de dois filmes, o importante é a energia por unidade área. Então, se JE é o parâmetro de exchange entre dois spins, a energia por unidade área vai ser JE dividido por A ao quadrado, onde A é o parâmetro de rede. Novamente, vamos considerar óxido de níquel, JE 10 a menos 14 erg, o parâmetro de rede do permalói é 2,5 angstroms. Vamos considerar um filme ferromagnético com espessura 100 angstroms. Esse material tem uma magnetização da ordem de 10 elevado a 3 extra. E o campo efetivo, agora, é dado pela energia por unidade área, dividido pela espessura do filme ferromagnético. Porque energia dividido pela magnetização, dividido pelo volume, é que é o campo efetivo. Aqui, o J já foi dividido por A ao quadrado. Então, para ter energia por unidade de volume, eu tenho que dividir pela espessura do material ferromagnético. Isso dá um campo efetivo de exchange bias que é 10 mil extra, 10 kilo extra. Mas, como eu mostrei anteriormente, o campo de exchange bias medido nos filmes, ele é da ordem de 10 a 100 extra. Portanto, ele é 2 ordens de grandeza menor do que esse valor. E por que ele é tão menor do que esse valor? Esse seria o valor teórico para uma interface perfeita.
mas as interfaces nunca são perfeitas. Por exemplo, está aqui um desenho de uma interface, né, bem simplificado, em que nós temos, então, uma rugosidade de tal maneira que o filme ferromagnético, nessa região, interage com os spins de uma subrede. E nessa região interage com os spins da outra subrede. Então, o efeito resultante é menor, porque a gente nunca tem uma superfície, uma interface inteiramente lisa, no nível atômico. Então, essa é uma possível explicação do fato dos campos medidos serem muito menores do que esse 10 elevado a 4 vezes. Na verdade, existem vários modelos, a explicação não é tão simples, mas ela é baseada, basicamente, na rugosidade. Independentemente do fato do campo de exchange bias ser menor do que o esperado, o fato é que esse fenômeno tem uma aplicação importantíssima. E enquanto Néel achava que nunca haveria uma aplicação para o material antiferromagnético, ele tem uma aplicação importante, que é o seguinte: está aqui um filme, um substrato antiferromagnético, com as suas subredes, em sentidos opostos. Se nós depositarmos uma camada, por exemplo, de permalói ou de ferro-cobalto em cima do antiferromagnético, aquele campozinho de 100 êxtases, pequeno, é suficiente para prender essa camada numa direção. E aí, se nós tivermos agora uma camada metálica, pela qual nós passamos uma corrente elétrica, e aqui em cima tem uma outra camada, e nessa camada a magnetização é livre de girar. Ela vem para cá ou vem para cá, dependendo da ação externa. Então, se a magnetização tiver nesse sentido, que é o mesmo sentido da camada presa, nós chamamos isso aqui de camada presa. Então, a resistência dessa camadinha de cobre é menor do que se ela estiver no sentido oposto. Então, magnetização nesse sentido tem alta resistência, magnetização nesse sentido tem baixa resistência. Isso aqui é o que chama uma válvula de spin. E a válvula de spin tem uma aplicação importantíssima. Ela é usada nas cabeças de leitura dos discos rígidos dos computadores. E qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que a resistência da camada de cobre varia com o campo magnético. O campo magnético é produzido pela magnetização gravada. Está aqui uma fita magnética, um disco magnético, que, pelo fato dele ter uma informação gravada, ele está criando um campo magnético. Se esse campo for para cima, a resistência vai ter um valor. Se o campo for para baixo, a resistência tem outro valor. E o campo magnético e não ao fluxo magnético faz com que ele possa ser muito pequeno. As cabeças de leitura de efeito Faraday, que eram usadas anteriormente, elas precisam de volume, do bit de gravação, porque elas são sensíveis a fluxo. Então, isso aqui, como eu já mostrei anteriormente, é usado nas cabeças de leitura de disco rígido, e isso possibilitou um grande aumento na densidade de gravação de discos rígidos. Nos últimos anos, poucos anos,
percebeu-se também o seguinte, que o fato do material antiferromagnético não ter ordem macroscópica faz com que ele não seja sensível a campos magnéticos externos. Então, essa é a aplicação que eu acabei de mostrar. O fato de ele não ser sensível ao campo externo faz com que ele possa ser usado em exchange bias. Mas tem outras aplicações. Em outros esquemas de memórias, é importante que ele não seja sensível ao campo externo. E tem mais. Como nós vamos ver daqui a pouco, os magnons, ou a ressonância antiferromagnética, nos materiais antiferromagnéticos, tem uma frequência muito maior do que nos materiais ferromagnéticos. Então, se a frequência é muito maior, a dinâmica é muito mais rápida. E, portanto, eles têm uma aplicação importante. E os materiais antiferromagnéticos têm atraído muita pesquisa no que se chama espintrônica antiferromagnética. E, por isso, tem vários artigos de revisão dos últimos anos. Esse aqui é do Nature Nanotechnology, de 2016, com o título A Espintrônica Antiferromagnética. Esse aqui é um Reviews of Modern Physics, que é uma das revistas mais importantes. O Reviews of Modern Physics tem um parâmetro de impacto de 47. O fator de impacto 47 é enorme. De 2018, novamente, antiferromagnetismo, uma próxima bandeira para a espintrônica. Outro artigo de 2018, também de revisão, perspectiva para espintrônica antiferromagnética. E esse último aqui, se não me engano, é de 2019, optoespintrônica antiferromagnética. Então, vamos lá, vamos começar então a entender a dinâmica dos materiais antiferromagnéticos. Tudo que nós vamos ver de agora em diante vai corresponder a uma extensão do que nós fizemos em ferromagnéticos, só que nós vamos ter que fazer para mais de uma subrede. E vamos fazer, então, como eu disse, para dois tipos de materiais. Antiferromagnético, que tem o que nós chamamos uma direção de simetria, que é um eixo fácil. É o caso das rutilas fluoreto de manganês e fluoreto de ferro, que tem uma estrutura tetragonal, e os spins dos átomos ou de manganês ou de ferro, eles ficam alinhados ao longo do eixo C. O eixo C é o eixo menor. Esse alinhamento vem devido à anisotropia, e a anisotropia tem duas origens, uma a interação spin-órbita e outra a própria interação dipolar. Vou mencionar depois um pouquinho, mas o fato é que a interação importante entre os dois íons magnéticos é a interação entre o íon que está no centro aí da célula unitária e o que está no vértice. Como tem flúor no meio, o flúor faz com que a interação seja interação indireta, e a interação indireta tende a produzir um exchange negativo. Vamos, então, inicialmente considerar um material antiferromagnético de eixo fácil com o campo externo aplicado na direção do eixo fácil. Que eu também posso aplicar o campo externo em qualquer direção. Eu posso aplicar, e nós vamos depois mencionar, o campo externo perpendicularmente ao eixo fácil. Mas vamos começar aplicando o campo externo na direção do eixo fácil. Então, temos aqui o Hamiltoniano de spin,
que consiste na interação dos spins com o campo externo, interação Zeeman, a interação entre dois spins, devido à interação de exchange, e a anisotropia. Esse hamiltoniano tem a mesma forma do hamiltoniano para um ferromagneto, mas a diferença é que agora nós temos duas subredes. Esse I aqui pode se referir a esse sítio ou a esse sítio. E, portanto, nós vamos ter duas magnetizações. A magnetização da subrede 1 e da subrede 2, que são opostas. E, por isso, a partir desse hamiltoniano, vamos escrever a energia por unidade de volume. A energia por unidade de volume vai ter a contribuição Zeeman, que vem essa daqui, a contribuição de exchange, que vai ser simplesmente M1 escalar M2 e o campo de exchange. Como num ferromagneto. Só que agora o sinal aqui é positivo. No ferromagneto nós escrevemos esse termo com o sinal negativo. E vamos considerar, então, a anisotropia uniaxial. Uniaxial, vejam que quando a magnetização tem a direção do eixo Z, ela é máxima e nós temos sinal negativo aqui. Então, a energia vai ser mínima quando o M está na direção do eixo Z ou menos Z. Para a anisotropia, tanto faz, um sentido ou outro. E que esses campos são o campo de exchange, é 2SJ, SZ, módulo de J2, já que o J2 é negativo, dividido por H cortado gama, e HA é 2SD gama H cortado. Por que eu quero escrever energia? Porque eu quero calcular as direções de equilíbrio. Então, nós escrevemos a energia em termos dos ângulos polares, os ângulos da magnetização em relação ao eixo Z. Esse é o eixo Z, θ1 e θ2 são os ângulos de M1 e M2 em relação ao eixo Z. Então, é fácil escrever essas energias em termos dos ângulos polares. Temos esse resultado aqui. E para calcular a direção de equilíbrio, nós, então, derivamos a energia por unidade de volume em relação aos dois ângulos e igualamos a zero. Repetindo. Eu apenas aqui estou repetindo a expressão da energia por unidade de volume e o cálculo da direção de equilíbrio. Então, vamos fazer a derivada. Quando nós fazemos a derivada e igualamos a zero, e esse é um trabalho de casa, aliás, vocês já trabalharam um pouquinho neles no primeiro trabalho. Agora vão trabalhar um pouco mais. Podem mostrar, vocês vão mostrar que tem duas soluções. Uma delas é θ1 igual a zero, a magnetização M1 para cima, e θ2 igual a π, que é a magnetização para baixo. A outra, que é o contrário, é a mesma coisa, é trivial. Né? Mas isso aqui só vai corresponder ao mínimo da energia quando o campo externo é menor do que o campo de spin-flop. O campo de spin-flop é a raiz quadrada de 2HE menos HA ao quadrado. Então, quando o campo aplicado for menor que esse valor, uma magnetização está para baixo, a outra está para cima. Nós chamamos a para cima de 1 e a para baixo de 2, mas é a mesma coisa se inverter. E a outra solução é para θ1 igual a θ2 e dados
pelo cosseno menos 1, o arco cujo cosseno é H0, o campo aplicado, dividido por 2HE menos HA. E nessa situação, as direções de equilíbrio estão aqui. Os dois ângulos são iguais, porque as magnetizações são iguais. E isso aqui, em inglês, passar dessa situação para essa, chama flopar. Flop. Pum! Flop. Por isso se chama spin flop. E eu não tenho nome para isso em português. Spin flop. Agora, eu mostrei os valores anteriormente e vou repetir. Fluoreto de manganês tem um campo de exchange que é 526 kHz, é um campo grande. Fluoreto de ferro tem um campo de exchange parecido, um pouquinho maior, mas é parecido. 540 kHz. Eles só são diferentes porque o tamanho das células são um pouquinho diferentes, senão seriam iguais. Quase iguais. Agora, o manganês 2+, que é o do fluoreto de manganês, ele tem um estado fundamental, que é um estado S. Portanto, o L, o momento angular orbital, é nulo. Se o momento angular orbital é nulo, a interação spin-órbita é nula. E, portanto, a anisotropia não tem origem na interação spin-órbita. Ela tem origem na interação dipolar, porque uma estrutura como essa, se ela fosse cúbica, o campo dipolar era nulo. Mas ela não é cúbica, ela é tetragonal, ela é um cubo achatado. Mas ela é pequena, a anisotropia é 8,2 kHz. E com isso, o campo de spin flop vai ser aproximadamente 2HE raiz quadrada, 2HE vezes HA, e dá 93 kHz. Mesmo com esse campo pequeno, o campo de spin flop é grande. 93 kHz é um campo grande. Só podemos fazer um campo como esse com um ímã supercondutor. Agora, o fluoreto de ferro, ele tem um estado fundamental, como ferro é 2+, então vocês viram pela regra de Hahn, o estado fundamental dele vai ser D, e, portanto, o L é igual a 2, momento angular orbital L igual a 2, e aí o campo de anisotropia é muito grande, 200 kHz. E aí o campo de spin flop é 505 kHz. Esse campo não dá para fazer com ímã supercondutor. Só pode fazer um campo como esse pulsado. Não conseguimos, não temos tecnologia de material supercondutor para criar um campo tão grande como esse. Outro material, óxido de níquel. O óxido de níquel é mais complicado. Porque esse aqui é um plano 1-1. O plano 1-1 é chamado um plano fácil, no sentido de que os spins ficam alinhados nesse plano. Também se chama o eixo perpendicular ao plano de eixo duro, hard axis. Então, o eixo perpendicular ao plano 1 é chamado eixo duro. Agora, dentro do plano 1, os spins estão alinhados na direção 1-1-2. Então, esse material tem duas anisotropias. A anisotropia do plano e a anisotropia dentro do plano. Duas anisotropias. Uma de eixo duro e uma de eixo fácil. Então, o hamiltoniano ficou um pouquinho mais complicado, porque além do Zeeman e do exchange, a anisotropia agora tem dois termos diferentes.
Uma, nós chamamos de X, a direção perpendicular ao plano. E chamamos de Z uma direção dentro do plano. Duas anisotropias. Isso complica um pouquinho. A energia por unidade de volume vai ter, então, Zeeman, exchange, e agora a energia do plano, vejam que X é a direção perpendicular ao plano 1, essa direção. Então, a anisotropia vai ser mínima quando Mx for igual a zero. Ou seja, quando os spins estiverem no plano. E no plano, eles vão ter uma direção de preferência, que é a direção que nós vamos chamar de Z'. Campos são 2S dx sobre gama H cortado e HAZ 2S sobre gama H cortado. E óxido de níquel, que tem uma propriedade importante. A temperatura de Néel de óxido de níquel é 523 Kelvin. Porque o campo de exchange é muito grande. Veja, o campo de exchange do fluoreto de ferro e do fluoreto de manganês era 500 e tantos quiloextra, 540 quiloextra. No óxido de níquel, o campo de exchange é 9.000 quiloextra. Por isso, a temperatura de Néel é muito grande. A temperatura de Néel tem uma correlação direta com o tamanho da integral do exchange. Então, a temperatura de Néel é maior do que a temperatura ambiente. Por isso, esse material pode ser usado para aplicações à temperatura ambiente. O fluoreto de ferro e o fluoreto de manganês são muito interessantes, mas eles não podem ser usados para aplicações à temperatura ambiente. O óxido de níquel pode. Tem outros materiais. O campo de spin-flop do óxido de níquel é baixa no plano, porque se nós aplicamos um campo no plano, ela vai ser baixa, 46 kHz, porque a anisotropia no plano é muito baixa. Veja, a anisotropia no plano é 0,11 kHz. No fluoreto de manganês era 8 kHz. Por isso o campo de spin-flop é baixo. Dá para fazer medida no laboratório. Nós vamos, então, calcular as frequências de ressonância e já sabemos os dois tipos de materiais, como os spins se comportam estaticamente, e agora nós precisamos saber como eles se comportam dinamicamente. E antes de entrar na ressonância de ferromagnética, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Sim, professor. Coronel. Você pode voltar ao slide? Aqui, isso. Você colocou, assim, quando passa do spin flop, aí ficou com esse alinhamento, né? Quer dizer, alinhamento, essa posição aí, tá? Mas aí, tanto faria ficar nessa posição como, digamos, rotacionar de 180 graus? Como é que seria? Porque aparentemente é a mesma, digamos, aparentemente as duas configurações são possíveis, né? Não sei. Não, veja, na verdade, se não houver qualquer outra anisotropia, eles estão assim, qualquer ângulo assim é possível. Ou seja, eu posso girar em torno do campo magnético arbitrariamente, que é a mesma coisa. Sim. O que vai fazer com que haja digamos, um plano de preferência
é uma pequena outra anisotropia que sempre vai ter aí. Tá certo? Perfeito. Vamos lá. Agora, outra coisa. Vejam que, à medida que o campo H0 aumenta, isso aqui se aproxima de 1. Então, esse ângulo vai se aproximar de 0. Quando o H0 for exatamente igual a 2HE menos HA, o ângulo cujo cosseno é 1 é 0. Os dois spins vão estar alinhados. Isso é uma terceira fase. E essa terceira fase é a fase chamada ferromagnética, que só vai ser atingida quando o campo for aproximadamente 2 vezes HE. Como HE é da ordem de 500 kHz, vai ser preciso aplicar um campo de 1 MHz para chegar na fase de ferromagnética, que é muito difícil. Obrigado, professor. Muito interessante. Ou não? Professor, Ou não? me explica de novo de onde saiu a segunda anisotropia que eu não entendi no óxido de níquel? Aqui? Não, as do óxido de níquel. Ele tem 2 anisotropias, eu não entendi muito bem. O óxido de níquel tem uma estrutura cúbica. E o níquel tem L diferente de 0. Então, a principal anisotropia dele vem da interação spin-órbita. Aí não é muito fácil eu conseguir explicar a você que a anisotropia vai fazer com que eles fiquem no plano, porque isso envolve o campo elétrico cristalino. Aliás, eu podia dizer o seguinte, no cristal cúbico, a gente espera que os spins vão ficar alinhados em algum plano de alta simetria, certo? Ou 1, 0, 0, ou 1, 1. Esses são os dois planos com maior simetria. Então, dependendo do sinal da interação spin-órbita, eles vão ficar ou no plano 1 ou no plano 1, 0, 0. Lembrem, lá atrás, quando nós falamos da anisotropia no material ferromagnético, e lembrem que nós mostramos, experimental, que o ferro tem uma estrutura cúbica e o eixo fácil do ferro é o eixo 100, enquanto o níquel, o eixo fácil é o eixo 11. Então, isso tem a ver com o detalhe da interação spin-órbita, depende do sinal dela. Mas tem materiais em que os spins ficam num plano de simetria. Agora, dentro desse plano de simetria, aqui no caso é o plano 1, 1, sempre vai haver uma pequena outra anisotropia. E que, nesse caso, como eu falei, ela dá origem a esse campo pequenininho, 0,11 kHz. Ou seja, eu não expliquei muita coisa, apenas dei alguns argumentos. Mais alguma pergunta? Então vamos calcular as frequências. Como é que nós fazemos isso? Com a equação de Landau-Lifshitz. E agora nós vamos escrever a equação de Landau-Lifshitz para cada uma das magnetizações. Então, para cada uma delas, nós precisamos do campo efetivo. E como é que nós calculamos o campo efetivo que atua sobre a magnetização? Pelo gradiente da energia por unidade de volume. Nós vamos calcular a frequência de ressonância usando o formalismo semiclássico. E na próxima aula nós vamos calcular as frequências de Magnus usando um formalismo quântico. Então,
Nós usamos a expressão da energia que nós tínhamos antes, que está aqui. A energia para onde ferromagnético fácil. E aí, para calcular o campo efetivo que atua na magnetização M1, eu vou fazer as derivadas da energia em relação a M1x, M1y e M1z. Então, aqui os três campos efetivos. É lógico que o termo Zeeman e o termo de anisotropia só contribuem para o campo efetivo na direção Z, porque eles não dependem nem de MX nem de MY. Agora, esse termo daqui, M1 escalar M2, ele é M1x, M2x, mais M1y, M2y, mais M1z, M2z. Aí ele tem termos em MX e não tem termo em MZ. Na verdade, ele tem termo em MZ. Aqui são os campos efetivos variáveis, que não vão entrar na dinâmica. Então, está aqui o direção Y, aqui o campo efetivo na direção Z. Na fase antiferromagnética, ou seja, H0 menor do que o campo do spin-flop, M1Z é M e M2Z é menos M. Então, o campo efetivo na direção Z vai ser H0 mais HE mais HZ. É o campo grande. E os campos efetivos dinâmicos vão ser dados por essas expressões de X e de Y. Então, nós escrevemos os campos, as magnetizações, da mesma forma que fizemos para o material ferromagnético, tendo uma componente Z constante e componentes variáveis em X e Y. E aí, nós vamos ter 4 equações. No material ferromagnético, nós tínhamos 2 equações. Agora temos 4, porque temos 2 free-redes. E tem mais. Na equação de M1x, vai aparecer M1y, mas aparece M2y. Certo? No material ferromagnético não existia esse termo. Agora, eles existem e estão acoplados. Então, para achar as frequências, nós temos que diagonalizar, nós temos que achar o zero na matriz 4x4. Mas achar o zero na matriz 4x4 vai dar uma equação grande. Então, nós vamos usar um artifício matemático simples. Como é evidente que tem simetria cilíndrica em torno de cada spin, eu espero que a precessão do spin na ressonância antiferromagnética seja circular. Esse circular e esse circular. Então, nós introduzimos as magnetizações circularmente polarizadas. M1+, M1x mais IM1y, M2+ é M2x mais M2y. E aí, então, nós obtemos só 2 equações. Se eu pego essa equação, que tem aqui o M1x, e pego essa daqui, multiplico por I, essas 2 equações, e somo essas 2 equações, vão me dar uma equação. Essas 2 dão uma, e essas 2 dão outra. E aí é fácil resolver. Com 2 equações é fácil.
eu passo para o lado de cá o M1+, para o outro lado o M2+, aqui M1+, M2+, multiplico as duas, o produto M1, M2 cancela e sai a equação. E nós vamos ter duas soluções, que nós vamos chamar de ômega alfa e ômega beta. Ou não? Professor, seria interessante também se você tem algum caso de interesse com 3 sublátices, porque isso parece que seria interessante. Né? Não sei, me parece. Não sei. Matheus, não entendi sua pergunta, não. Não, eu disse que me pareceria interessante se tem algum material de interesse com 3 sublátices, porque parece interessante o que aconteceria nesse caso. Vou mostrar no final da próxima aula um material que nós estudamos e que é importante, que tem 3 sub-redes com os spins orientados no que a gente chama rede de Kagome. Uau, legal. Os spins orientados a 120 graus. Olha, legal. Existem milhares de materiais antiferromagnéticos possíveis. Uhum. Enquanto o número de materiais ferromagnéticos é limitado, o número de materiais antiferromagnéticos é imenso, porque você pode ter muitas combinações. Então, existem muitos arranjos diferentes. Uhum. Nós vamos tratar em detalhe aqui somente esses 2. Mas no final da próxima aula eu vou mostrar como é que nós trataríamos o material mais complicado, exatamente o material que tem uma rede de Kagome. Uhum. Obrigado. E nós estamos começando o tratamento com o mais simples de todo, em que as equações têm soluções simples, como essa daqui. Então, veja, nós temos 2 frequências diferentes, porque com 2 equações eu tenho 2 modos diferentes. E as frequências são essa daqui. É gama H0 mais ou menos gama HC, onde HC é um campo muito parecido com o campo de spin-flop. No campo de spin-flop, nós tínhamos aqui um sinal menos. Aqui nós temos um sinal mais. Mas como o HA é muito menor do que HE, então esse campo daqui é muito parecido com o campo de spin-flop. Repetindo, então, esse resultado. E a partir dessas equações, eu posso calcular M1 sobre M2. E calculando M1 sobre M2, nós calculamos os ângulos. E os ângulos são diferentes. Então, o modo alfa é um modo em que as 2 magnetizações precessionam no mesmo sentido, mas elas têm ângulos diferentes. Θ1 é diferente de Θ2, e a razão entre Θ1 e Θ2 é exatamente a razão entre M1+ e M2+. E o valor é esse daqui. Veja, como o HE é muito maior do que HA, e em geral é maior do que HC, mas não é tão maior, então esse numerador ele é um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o HE, e, portanto, os 2 ângulos são diferentes, são aproximados, mas são diferentes. Para o modo alfa, eu tenho um sinal mais, e para o modo beta, eu tenho um sinal menos. No modo beta, a frequência é negativa. Veja, um modo tem frequência positiva, porque HC é maior que H0, na fase antiferromagnética. Então, um modo tem frequência positiva, o outro tem frequência negativa. Então, no modo ômega beta, a precessão é no sentido oposto do alfa. E os ângulos agora se inverteram. O θ1 é menor do que o θ2. Então,
essa é a visão macroscópica da ressonância antiferromagnética. E aí você pergunta, e qual é o valor da frequência? Aí nós temos que botar número e, em vez de fazer cálculo aqui agora, eu vou botar um resultado experimental para fluoreto de manganês. Fluoreto de manganês tem a estrutura rutila, tem aqueles campos que eu falei, e se o campo for nulo, se H for igual a zero, as duas frequências têm o mesmo valor, com sinais trocados. Como eu falei, vocês não devem ter gravado, que o campo de spin flop em fluoreto de manganês é 93 kHz. Se eu multiplicar 93 kHz por 2,8 GHz por kHz, eu tenho 260 GHz. Essa é uma frequência muito grande. Tudo que nós fizemos com materiais ferromagnéticos era com frequência de 2, 3, 10, 20 GHz, está aqui embaixo. No fluoreto de manganês, sem campo aplicado, a frequência é 260 GHz. Por isso é que a dinâmica do material de ferromagnético é muito mais rápida do que do material ferromagnético. Como eu falei antes, é uma característica do material de ferromagnético. Esses símbolos aqui representam medidas experimentais feitas com várias técnicas de micro-ondas, muitas medidas, e a medida foi feita fixando a frequência, varrendo o campo magnético e medindo os pontos experimentais. Então, veja o seguinte, a medida para H igual a zero, os dois modos são degenerados. Esqueça no momento essa curva daqui. Por quê? Porque essa curva, como está dito aqui, a curva com os quadradinhos, é a curva com o campo H0 perpendicular ao eixo fácil. Tudo que nós fizemos até agora é para o campo H0 paralelo ao eixo fácil. Então, nós temos que olhar essa curva daqui. Esse é o resultado. Olha o que acontece no resultado. À medida que H0 aumenta, a frequência do modo alfa aumenta, porque ela é mais gama HC mais gama H0. Então, ela aumenta linearmente com o campo H0. E enquanto a frequência do modo beta diminui, porque ela é menos gama HC mais gama H0. Então, em valor absoluto, ela diminui. E o que acontece no sistema físico quando a energia vai para zero? Quem já fez algum curso aí de sólidos, teoria de sólidos, teoria de multicorpos, sabe o seguinte, quando a energia vai para zero, existe uma transição de fase. E a transição de fase é exatamente a transição spin-flop. Então, uma frequência aumenta com o campo, a outra diminui. E quando essa que diminui chega em zero, pumba, os spins ficam spin-flop. Tem uma transição de fase. Aí, eu não vou mostrar aqui agora, mas vou mostrar mais lá na próxima aula, que a frequência do modo alfa, que era maior, ela agora fica aqui embaixo, pequenininha, devido à anisotropia residual. E a frequência do modo beta agora aumenta, e aumenta com o campo magnético. Na próxima aula, nós vamos obter a expressão para essa daqui. Na aula de hoje, nós ficamos aqui, em que uma frequência aumenta com o campo e a outra diminui. Será que é possível fazer medida com a frequência aqui chegando a próximo de zero? Essa medida foi feita em fluoreto de manganês, eu participei dela
há 30 anos. A medida foi feita em frequência de gigahertz. Veja, 12 GB, 10 GB, 8 GB, 6 GB, 5 GB. Então, para cada frequência, fazer a varredura do campo e na ressonância aparecia um pico. Para a temperatura de 4,2 Kelvin, a curva é essa daqui, uma linha reta perfeita. Para 20 Kelvin, também é uma linha reta, mas agora o campo é maior. Então, fazendo essa medida para várias temperaturas, foi possível obter a variação com a temperatura do campo de spin-flop em fluoreto de manganês. Então, é isso sobre antiferro magnético eixo fácil. Vamos agora para o óxido de níquel, que é um antiferro magnético de plano fácil, que também é chamado de duas anisotropias. Tem três nomes, tem três tipos de caracterizar esse material. Plano fácil, ou eixo duro, ou biaxial. Na literatura, vocês vão ver as três rotulações. Bem, para calcular a frequência de ressonância, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a energia tem, além dos termos anteriores, agora tem duas anisotropias. Uma igual à anterior e agora essa na direção X, que é a direção perpendicular ao plano 1. E temos agora 4 equações. E agora, com essas 4 equações, não dá para fazer a simplificação de introduzir a precessão circular, porque a precessão não é circular. Então, nós temos aqui 4 equações, estão aqui elas, para fazer, nós temos que escrever esse sistema como uma matriz de transformação que, atuando sobre uma matriz de autovalores, vai dar uma matriz diagonal. Essa é uma forma de resolver, é introduzir matrizes de autovetores. E nós vamos, então, fazer isso. Eu não vou poder entrar em detalhe, porque as contas são longas, mas a matriz de autovetores é uma matriz que é feita a partir de uma matriz coluna M1x, M2x, I, M1y e M2y. Botamos o I porque sabemos que vai ter precessão. E essa matriz A tem, então, essa forma. É uma matriz 4x4, em que esses parâmetros A, B e C têm, então, essa forma. A é gama HE mais AHX sobre 2 mais HZ. B é gama HE e C é gama HX dividido por 2. E, felizmente, ela tem vários termos nulos, de modo que, embora seja uma matriz 4x4, dá para escrever, para obter o zero dessa matriz, de maneira analítica, fazendo determinante de A menos ômega, ou seja, eu boto ômega, eu passo ômega para o lado esquerdo, boto ômega aqui, consigo uma expressão analítica
para as duas frequências. Vamos ter duas frequências, ômega alfa e ômega beta. E que é uma expressão grande, porque, veja, só o A tem 3 termos. A ao quadrado vai ter 9 termos. O C e o B são mais simples, mas então escrever essa expressão explicitamente em termos dos 3 campos não vale a pena. É muito grande. O que nós fazemos? Nós vamos escrever ela para casos aproximados. Vamos considerar o caso de óxido de níquel. Em óxido de níquel, o campo de exchange é muito maior do que o campo de anisotropia dura, que é um campo da ordem de 10 kHz, e que é muito maior do que o campo de anisotropia no plano, que é 0,1 kHz. Então, se nós substituirmos HE, HX, HZ em A, em C e em B, nós temos, então, uma expressão já bem melhor, em termos dos 3 campos. E veja o seguinte, nós vamos ter um termo que sempre aparece, 2HE vezes a anisotropia. Mas agora aparece HE vezes HX, aqui aparece o campo H0 ao quadrado, e aqui aparecem os sinais mais e menos. E os sinais mais e menos são os sinais que vão definir, então, os modos alfa e beta. Para HX muito maior do que HZ, nós vamos ter, então, uma simplificação maior ainda. Na verdade, esse termo daqui não era com essa aproximação, não. Só com essa... aqui era mantendo HZ. Só quando HX é muito maior do que HZ é que eu tenho, então, expressões simples para as duas frequências. Ômega alfa, esse zero aqui, minha gente, é porque é o K igual a zero do Magno, né? Por isso é que eu botei o zero aqui. Ômega alfa ao quadrado é gama 2HX mais 3H0 ao quadrado. Enquanto ômega beta zero ao quadrado é gama 2HZ menos H0. E tem uma coisa, um resultado importante. Quando H0 é nulo, eles são diferentes. Veja, se H0 é 0 aqui, a frequência do modo alfa depende do campo HX, enquanto a frequência do modo beta depende do campo HZ. E eles são muito diferentes. Esse aqui é mais de 100 vezes maior do que esse. E é complicado agora, eu não vou poder fazer para vocês. As precessões agora são bem mais difíceis de ser deduzidas. Para isso é preciso calcular os autovetores. Elas são elípticas, e as elipticidades estão em planos diferentes. No modo alfa, a elipticidade é ao longo do eixo X, enquanto que no modo beta, o eixo da elipse é ao longo do eixo Y. As duas são diferentes. E veja os valores de frequências. Para óxido de níquel, o modo alfa, sem campo aplicado, tem uma frequência de 1,07 terahertz, enquanto o modo beta tem uma frequência de 140 GHz.
140 GHz é uma frequência bastante alta. Agora, 1 THz é muito mais alto. E aí, algum de vocês perguntam, tem algum interesse? Tem interesse, sabe por quê? Porque 1 THz é uma resposta muito rápida. O inverso dessa frequência é 1 picosegundo. Então, a dinâmica de um material antiferromagnético com essa frequência é de 1 picosegundo. E tem mais. A área de terahertz, a radiação eletromagnética de terahertz é uma área de muito interesse atual, porque é uma frequência muito alta comparada com a de micro-ondas e baixa comparada com o infravermelho. É uma faixa que a gente chama infravermelho muito distante. Mas esse nome terahertz é o nome que pegou. E se vocês botarem no Google uma procura sobre frequência terahertz, vocês vão ver a quantidade de informação e de trabalhos que tem. É uma área de interesse atual. Espintrônica de terahertz é uma área de interesse bem atual. Então, pessoal, é isso. Eu sei que é muita informação nova para vocês. Não vamos fazer muito mais do que isso. Vocês vão poder fazer alguns problemas, mas não vamos ter nenhum problema muito complicado, porque as contas ficam muito grandes rapidamente. Por hoje é só. Eu peço ao Caio que interrompa a gravação.